Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo. E agora nós vamos começar falando efetivamente sobre vendas. E antes de falar sobre métodos, antes de dar o passo a passo da venda, vamos entender um pouquinho sobre como que a venda funciona. E a melhor definição que eu tenho para apresentar sobre como a venda acontece foi uma definição emprestada ou dada, vamos dizer assim, por Freud. Freud, ele diz que toda ação é ensaiada no pensamento. O que ele fala? Ele fala que a ação é fruto de nosso pensamento, uma ação ensaiada. Então, se a venda, ou seja, a ação de comprar algo, ela aconteceu primeiro na mente do nosso comprador, na mente do nosso futuro cliente, precisamos entender como e quais são os estágios que isso acontece, para que num dado momento eu e você possamos influenciar nesse processo de tomada de decisão. Porque a decisão é fruto de um pensamento. Então, antes da compra aparecer no campo físico, ela já aconteceu, ela já se materializou na mente do nosso futuro comprador. E mesmo quando isso não está materializado conscientemente, nós podemos influenciar o cliente a ter essa ideia, ter essa ação, primeiramente na mente dele e depois naquilo que nós queremos. Então vamos entender como que esse processo funciona. O primeiro processo que nós precisamos tratar é o processo atenção, foco de atenção. E esse foco de atenção, ele é o seguinte: quando eu e você, nós estamos querendo comprar algo, quando a gente enxerga, quando a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, relacionado àquilo que nós estamos procurando, parece que salta aos nossos olhos. E isso tem um conceito, Por exemplo, a mulher está grávida, logo ela começa a ver gente grávida, mulheres grávidas em todo momento. Por quê? Porque isso entra no foco de atenção dela, Às vezes pode acontecer também de uma pessoa conhecida tua estar grávida. E aí o que acontece? Você começa a ver pessoas grávidas também com muito mais frequência, porque isso entrou no teu foco de atenção. Agora, nem tudo aquilo que está no nosso foco de atenção é de nosso interesse. Por exemplo, no caso anterior, quando a mulher está grávida, ela se interessa por tudo que está relacionado à gravidez. No segundo caso, embora seja algo que esteja no foco de atenção, não é algo que desperta interesse naquela pessoa. Não tem interesse em que a esposa engravide ou a pessoa que está vendo ali de engravidar. Isso não é interesse. Então, olha só, para a venda acontecer, primeiro, precisa ter uma atenção naquele determinado produto ou serviço. Segundo, precisa haver um interesse. A pessoa precisa ter interesse naquilo. Então, esses dois passos, atenção e interesse, já vão convergir, vamos dizer assim, para aquilo que nós chamamos de venda, ou aquilo que nós podemos consolidar como uma compra bem feita, se a gente estiver na posição de comprador. Depois, existe um outro fator chamado desejo. Então, eu tenho atenção, despertei a atenção, depois foi despertado o interesse, eu preciso desejar aquilo. E se eu não estiver desejando, fatalmente isso será algo de necessidade. Então, o que leva a uma ação ou é um desejo muito ardente em ter algo, ou a necessidade por aquilo. Porque eu posso ter um desejo sem ter a necessidade. Por exemplo, eu posso ter vários pares de sapato, mas se eu estou passando numa vitrine de um shopping e vejo um sapato lá que me desperta a atenção e depois eu enxergo que o preço está adequado, portanto eu me interesso por aquilo, eu posso comprar porque eu desejei e não porque era necessário, porque eu já tinha outros sapatos. Então perceba que a compra nem sempre está embasada numa necessidade. E essa necessidade também ela pode ser fruto do quê? De um desejo. Então, resumindo, uma venda é o resultado de uma atenção captada, de um interesse despertado, somado com uma necessidade ou um desejo por aquilo que nós temos. Bom, então se eu sei de todos esses ingredientes e de como a venda funciona, é necessário que saibamos como utilizar essa ferramenta, então, ou esse conhecimento de forma prática.
Então na próxima aula eu vou contar para você como é que você pode utilizar esses estágios para melhorar as suas vendas. Então eu te espero na próxima aula, onde eu vou te dar o passo a passo para você atingir esses níveis cerebrais. Combinado? Até daqui a pouco.